Tá loiro? Você tá bem? Na medida do possível, né? Sim. Mas estou bem, estou protegido. Rodrigo, é o seguinte, vai ser isso aqui, tá? Tá, vamos né? É isso aqui. Não fala nada não, vamos embora. Vamos embora, senão fico tenso. Rodrigo, não há ninguém neste mundo que esteja fazendo mais isso aqui do que você. mas eu não me acostumo, não. Porque agora o horário nobre é 8h30, 7 horas da noite aqui no Instagram e eu te vejo todos os dias nele. Acho que a gente está no momento de pensar. Eu não romantizo esse momento. Não vejo que a gente vai sair como sociedade melhor. Uhum. Mas nós, como indivíduos, podemos. Quem está morrendo em quantidade é gente preta, é gente pobre, é gente que sempre esteve em vulnerabilidade. E, de uma certa forma, quem pode modificar ou amenizar essa estrutura não faz porque não quer, porque é perverso. E com mortes e doenças se ganha muito, né? O que está escrito aí na sua camiseta? Se a casa é grande, o quilombo é maior ainda. Rodrigo, bora começar? Vamos nessa. Olá, gente. Eu sou Denis Antunes e é com imenso prazer estendo o tapete vermelho do programa de hoje para receber ele, que é ator, dramaturgo, escritor, filósofo, provocador, professor, cientista social, Rodrigo França. Obrigado aí, prazer. Obrigado pelo convite. Vamos trocar, vamos pensar sobre a gente. Hoje esse programa tem a oportunidade de te escutar, sobretudo de aprender com você. Muito obrigado. Vamos nessa. Obrigado mesmo. Rodrigo, vamos começar pelo começo. Cor do pecado, samba do crioulo doido, cabelo ruim, não sou tuas nega, a coisa tá preta, denegrir, mercado negro, magia negra, lista negra, ovelha negra, inveja branca. Rodrigo, como que a gente modifica este percurso? Primeiro a gente tem que entender o peso da oralidade, o peso da construção do nosso vocabulário, né? Sempre e até hoje se romantiza o processo de colonização, sempre como fosse um favor, como se fosse uma soma de riquezas, somente de riqueza cultural. E a gente não pode esquecer que o processo de colonização é um processo doloroso, violento, é um processo de estupro, de sequestro, de roubo, e um processo de aculturamento, um processo que vai determinar quem é forte, quem é fraco. Por isso que a gente briga tanto, e cada vez a gente vai brigar, pelas narrativas, porque narrativa é poder, a escrita é poder, a oralidade é poder. E a partir dessa narrativa que eu vou codificar quem é evoluído, quem é primitivo. Então, esse vocabulário que vai codificar a população indígena, e minha luta não está desassociada, tem as suas especificidades, mas eu sempre que puder falar, eu vou falar sobre os nossos irmãos indígenas na América do Sul, na Panamérica do Sul, povos originários, né? Toda nomenclatura criada por esse colonizador, ela vai ser uma nomenclatura pejorativa, vai ser uma nomenclatura para exaltar a cultura hegemônica desse colonizador, sendo assim, criar elementos negativos, subjugar culturas que ele determina como culturas falhas, culturas primitivas, culturas frágeis, até mesmo, às vezes, determinar que grupos nem cultura tem, e isso é impossível. Então, o Brasil não é um país que mata a cada 23 minutos um jovem negro à toa. Nada nasce desse extremo. Ele vai nascer de um país que tem esse vocabulário. E é o vocabulário do Brasil Colônia. A gente evolui até a página 2. A gente vai evoluir, primeiro, a gente vai acreditar que evolução quando a gente copia o hemisfério norte, Europa, Estados Unidos. Isso a gente acha que é evolução. Então a gente começa a reproduzir a arte, reproduzir a tecnologia do hemisfério norte. Então nós estamos evoluídos. Sem entender o que nós temos aqui no hemisfério sul, principalmente quando a gente fala sobre continente africano e América do Sul, que também é potente. É um país, vou exemplificar questões para Claro. você verificar como é importante o vocabulário
a evolução do vocabulário, já que a língua é viva. Claro. É o país que mais mata LGBTQ+, do mundo. É o país que mais mata. É o país que mais mata travestis do mundo. Isso não nasce do nada. Isso nasce daquela forma de naturalizar a criança na escola ao ser chamada de bichinha, de afeminado. Hoje os queens, eles ressignificaram o termo bicha, viado. Mas a gente sabe que o início, a construção é para ofender, para humilhar. Como eu vou discutir, como é que é uma sociedade que vai discutir a estrutura patriarcal, a estrutura do machismo, e vai naturalizar, toda vez que quer se relacionar, apontar algo a uma mulher, sempre é de uma forma puramente sexual, vaca, puta, piranha. Então, assim, como eu posso acreditar que nós estamos evoluindo se o básico, que é a nossa estrutura verbal, ela continua sendo século XVI? Rodrigo, você fica cansado, esgotado desse lugar de ter sempre que... E pergunto isso de forma muito honesta, tá claro, como uma provocação, mas de forma muito respeitosa. Você fica cansado de ter que lidar sempre com as mesmas abordagens, os mesmos temas, as mesmas discussões? Eu fico, mas é necessário. Já é a segunda fala sobre isso. É óbvio que no ambiente que eu estou, as pessoas já têm um letramento racial suficiente para não ter que ficar conversando, falando sobre. Embora os assuntos chegam, mas sempre de uma maneira leve, né? E é um dever ancestral, sabe? Os meus lutaram e lutam, morreram e continuam morrendo para que a gente tenha uma suposta liberdade de expressão, para que a gente possa ter uma mínima condição de denúncia. E eu que posso fazer, por que não fazer? Falar de racismo no Brasil é muito danoso, porque as pessoas do Brasil, elas são racistas, elas não têm menor pudor em ser racistas, mas elas não querem serem chamadas de racistas. E elas não querem nem que se levante essa pauta. É um Brasil que racializa a gente o tempo todo. O neguinho, aquela neguinha ali, mas não quer discutir sobre a estrutura que já é racializada. Porque se existe o negro, existe o branco. Então, se existe o teatro negro, existe o teatro branco. Se existe a filosofia africana, existe a filosofia europeia, grega. Quanto que até hoje a gente naturaliza o aspecto da branquitude como algo que deve ser copiado, reproduzido, algo que é ideal. Como as coisas são universais. Então, eu que tenho um mínimo de consciência sobre isso tudo, eu preciso falar, né? O quanto até hoje a gente acredita que os valores da branquitude são valores universais a isso e que isso beira até na estética, no senso da estética, e não dá para desassociar a ética da estética. Isso praticamente todos os pensadores da filosofia já sinalizaram, porque isso tudo, do micro até o macro, traz violência, traz morte, traz todos os aspectos negativos. Eu gostaria muito de falar sobre os aspectos positivos, e tem muito. Eu gostaria de ter mais oportunidade de falar sobre o candomblé, sobre Dona Ivone Lara, sobre o samba, sobre o chorinho, sobre o coco, sobre a Praça 11, sobre Salvador, sobre África, sobre Benin, um país que eu descobri que meus descendentes vieram de lá. Eu gostaria, porque eu também entendo negritude como essa relação positiva e potente. Mas, ao mesmo tempo, se é para o Rodrigo ser instrumento de denúncia, serei eu, porque eu vou naturalizar que a população negra se encontra
num genocídio pensado em relação a esse Estado. Eu não vou naturalizar que sejamos a maioria na comunidade carcerária, eu não vou naturalizar que estejamos morrendo na nossa juventude a cada 23 minutos, eu não vou naturalizar a violência obstétrica na mulher negra, violência doméstica, feminicídio. Porque são pautas que a gente fala aí, só que são pautas que a gente não racializa, porque não interessa racializar. Somente numa sociedade judaico-cristã, maniqueísta, e que eu nem gosto dessa característica, mas seria importante porque se você tem um lado que é tão penalizado nessa sociedade, você vai ter que ter outro lado que penaliza. Então, aí eu volto à reflexão, é um país racista, mas que muitas pessoas não querem se colocar nesse lugar. Hoje as pessoas querem até se colocar como antirracistas. Imagina, com todo o policiamento que eu tenho em relação ao meu próprio comportamento, eu não falo que eu sou pró-feminista, que eu sou antimachista, eu estou fazendo certo e pronto. Se alguma mulher que determina algo, que determine, agora eu não. Mas no Brasil você vai ter a branquitude falando eu sou antirracista, mas amor, quem te deu esse título? O que te faz se colocar de tal maneira? O que você faz para mudar uma estrutura? É essa a questão. Porque se não adianta ser legal com o Rodrigo. Eu acho que para alguém falar que é alguma coisa nesse sentido, tem que modificar a coletividade, tem que modificar a estrutura. E modificar a estrutura significa dividir privilégio. Eu não estou falando nem ceder privilégio. Eu estou falando em dividir. Eu ouço muito, mas eu sou antirracista. Quantas vezes você percebeu os cachorros? Casa é assim mesmo. Claro, diz aí. Quantas vezes você se deparou numa seleção de trabalho onde você estava ali do lado de uma pessoa negra, talentosíssima, que tinha mais capacitação do que você para conseguir a vaga, e aí a pessoa branca que conseguiu a vaga sem nenhuma capacitação? Será que essa pessoa branca teria disponibilidade, disposição de falar assim, olha, desculpa, mas essa vaga não é para mim, é para essa pessoa que está mais capacitada do que eu? Isso é começar a mudar a estrutura. Começar a mudar a estrutura é questionar por que num país que temos 56% da população que se autodeclara negra, você não encontra nem a metade desse percentual nas relações de poder. Eu não estou falando de poder institucional somente, não, de poder partidário. Estou falando de relações de poder de decisão. Numa direção, já que nós somos colegas de profissão, numa direção teatral, numa dramaturgia, assinando uma luz, assinando um figurino, num restaurante bacana que a gente sai para comer, que nos deu apoio. Olha, eu vou te falar na realidade do Rio de Janeiro. Nós não somos nem garçom. Porque no Rio de Janeiro, isso aí, N teses falando sobre isso, nós nem mesmo no patamar de subalternidade, de servir, a gente não pode ter contato direto. Por isso que nem nas portarias de prédio da Zona Sul, da área nobre, você vai encontrar em quantidade de pessoas negras. A gente não pode nem ter contato direto. A gente não pode nem ter o direito de ter a casinha, o quartinho da portaria do prédio. Olha como, voltando à sua pergunta, olha como não dá para ficar em silêncio. Perfeito. Rodrigo, uma curiosidade simples, você faz terapia? Já fiz, mas eu tenho que estar voltando sempre. A gente é um país que marginaliza, que tem altos preconceitos sobre a psicologia, sobre a psicanálise, a terapia. Eu acho que todo mundo tem que fazer. Eu já fiz, acho que tem que fazer, voltar a fazer. Acho que tem que fazer porque eu gosto. Primeiro que eu tenho prazer, eu gosto. Eu sempre encontrei ótimas profissionais, sempre fui para mulheres. Eu gosto, acho que é necessário. Rodrigo, é o seguinte, no primeiro quadro do programa, análise de texto. O que seria esta análise de texto? Eu vou ler alguns textos para você e você, de forma muito breve, analise-os todos. Simples assim. Perfeito? Ok. Nossa, difícil isso, hein? Vamos expor. Claro, a vida é uma exposição. Vamos lá. Primeiro texto. Eu não sei dizer o que quer dizer o que eu vou dizer. Eu amo você, mas não sei o que isso quer dizer. Eu não sei por que eu temo em dizer. Zé Cabaleiro em Lenha. Analise. Não sei se essa é a proposta, mas essa pessoa
sabe que ama e não, por algum motivo, não sabe como externar esse amor. Segundo texto, Rodrigo, abre aspas. Preto e dinheiro são palavras rivais? Então mostra para esses cu como é que faz. Racionais em A Vida é Louca, parte 2. Analise. Caramba, cara, é quase uma tese de pós-doutorado. É uma construção social do que acreditam que a gente não pode ter, que a gente, isso falando da relação do capital, do melhor, ainda fruto de uma estrutura escravocrata, que vendem que a gente não tem que ter uma relação com grana, a gente tem que ter relação de grana, a gente tem que ter uma educação financeira e saber se relacionar bem com o dinheiro. Ótimo! Estou adorando esse seu poder de síntese. Tá difícil, porque eu quero falar, mas vamos nessa. Tá ótimo. Terceiro texto, Rodrigo. Abre aspas. Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, o coração é quem sabe. Sandy Júnior em A Lenda. Rodrigo, por favor, analise. Repete, por favor. Eu conheço a música. Se a lenda dessa paixão... Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, o coração é quem sabe. Ai... É muito mais do que a razão, a emoção que vai traduzir qualquer questão na vida. Ótimo. Rodrigo, você em 2019, você participou de um troço absolutamente maluco na tua vida. Uhum. Você foi um dos participantes do Big Brother Brasil na maior rede de televisão do país. Por quê? Porque, primeiro, eu neguei diversas vezes e depois eu fui conversar com algumas pessoas. Uma dessas pessoas você conhece muito bem, que foi a Gabi. O que me fez aceitar entrar no programa. Eu não me inscrevi, foi aquela estrutura de olheiro. Eu neguei umas 10 vezes. Uma das pessoas que me convenceu foi a Gabriela Araújo, que é uma produtora, atriz, nossa irmã, porque eu já falava com a classe média negra, né? Eu falava com os meus a partir da classe média, eu já dava aula na universidade, já fazia capacitação, já estava... E aí a própria Gabriele falou assim, irmão, você pode falar para mais gente num programa como esse. Eu não iria, conversei com alguns amigos que também não iriam, mas... Você tem que ir. Você não vai estar sozinho, você tem muito a dizer para o país e principalmente para os seus. E aí mexeu numa coisa minha que... Eu fui lá e não me arrependo, não foi fácil, não assisti o programa, mas uma das coisas que eu aprendi é que a gente menospreza muito a cultura de massa. E se a gente quer fazer uma revolução, e revolução significa mudança na estrutura, essa mudança tem que vir a partir de onde a maioria está. E a maioria está, não é no nosso teatro pequeno burguês, não é na nossa literatura elitizada. A maioria está na televisão. Então fez eu mudar também um pouco a exclusividade do teatro, que eu amo, que é a minha casa, mas também focar um pouco para o audiovisual. Acho que a gente, por exemplo, o ator médio, né, a atriz média, ela quer fazer novela para pagar a conta e ser famosa, porque todo mundo quer o contratinho da Globo, mas ninguém assume. Mas por que não utilizar isso também como ferramenta de modificação, de transformação? A gente quer falar para quem, com quem. O meu teatro, ele não fala com 56% da população brasileira que é negra. Por mais seja de graça, por mais que o preço seja razoável, não chega para todo mundo. Então foi a forma que eu fiz. Eu vou levar pautas. Eu estava contabilizando, eu levei 18 pautas que dificilmente seriam tratadas num programa de TV aberta de alta audiência. Desde a falta de mercado de trabalho para pessoas trans até a falta de protagonismo negro da própria televisão. E eu te pergunto, você conseguiu acessar? Você conseguiu levar esta mensagem para mais pessoas? Ou seja, você conseguiu este objetivo? Não tenho dúvida se uma coisa que eu fiz foi cumprir esse objetivo, uma fala que eu traduzo isso, aliás, 2 falas. Uma vez eu estava em Copacabana, perto da minha casa, e aí um homem em situação de rua olha para mim e fala: eu sou seu fã.
Isso já traduz muita coisa, porque eu comecei a perceber que as pessoas em situação de rua me conheciam. Eu não estou falando classe média, estou falando as pessoas que não têm nem onde morar, ou têm onde morar e não vão para casa, porque é uma realidade aqui no Rio de Janeiro, porque é muito caro ir para casa, pagar passagem, prefere ficar na rua. Prefere não, tem que estar na rua porque ou você gasta na passagem ou gasta comendo. Então, essas pessoas falavam, oi, Rodrigo, oi, cara do BBB. E aí uma dessas pessoas me olha e fala assim, Bangu te ama. E aí eu achei que fosse Bangu bairro, porque existe um bairro chamado Bangu. Eu falei, tenho familiares em Bangu, que bom ele. Mas tá onde? Bangu 1, Bangu 2. Então ele não estava falando do bairro, ele estava falando da comunidade carcerária. Meu amigo, se a comunidade carcerária me ama, é porque me viu, é porque minhas palavras, eu não estou romantizando isso, estou falando uma relação política. As minhas palavras chegaram onde o meu teatro não chegaria. Essa é uma fala. A outra fala foi de um menino negro de 20 anos, no máximo, ele olha e fala assim, eu assisti o programa e eu te odiava. Eu falei, você me odiava? Então você não me odeia mais? Ele, não te odeio mais. Ele, por quê? Eu falei, eu sou cotista da UERJ, sou do diretório acadêmico, eu achava que você tinha que chutar a porta, mandar os racistas para o inferno, mandar para aquele lugar, e você não fazia isso, você era sempre tranquilo, ensinando ali o que era racismo estrutural. E eu falei, mas... e aí? Ele falou assim, olha, minha mãe nunca me ouviu, e ela te ouvia. E aí eu falei, você está vendo? Eu não entrei para falar contigo, porque tudo que eu falo é básico, você já discute na tua vida. Eu entrei para poder falar com a tia que mora na Maré, no Complexo da Maré, no Complexo Alemão, que mora numa comunidade da Zona Leste de São Paulo. Eu não entrei para falar com a classe média. Eu entrei para discutir sobre assuntos que estão na seara organizada, né, da academia e que deveria chegar como acesso para todo mundo. Rodrigo, o segundo quadro do nosso programa é um famoso ping-pong. Eu jogo para você um ponto e um contraponto e você diz o ponto que você quiser. Perfeito? Perguntas toscas para respostas sinceras. Michael Jackson ou Pelé? Michael Jackson. Rap ou samba? Samba. Você prefere escrever ou falar? Escrever. Eu só durmo quando... A cabeça está tranquila. Rivotril ou vinho? Vinho. Acho sem graça quem... Quem menospreza a opinião do outro sem nenhuma fundamentação. Você canta ou dança? Canto. Rio ou Salvador? Salvador. Babu ou Thelminha? Batel. Ótimo. E para finalizar o ping-pong, eu sou... um apaixonado pelo meu povo negro. Rodrigo, um novo quadro é o jogo do sim e o jogo do não. Eu proponho aqui coisas e você simplesmente, com toda a sua elegância, inteligência e sensibilidade, diz se sim ou se não. Bora lá? Tô com medo. Vamos lá. Não, você é um sujeito extremamente corajoso. Já beijou um racista? Sim. Conheceu algum famoso escroto? Sim. Você já peidou hoje, Rodrigo? Sim. Você já passou algum constrangimento bêbado? Não. Tem chulé? Não. Já comprou tênis acima de R$500? Não. Você já teve diário na adolescência? Sim. Já participou de suruba? Sim. Ótimo! Rodrigo, senhoras e senhores! Ai, não a de Noronha. De Noronha nunca me chamaram. Você não foi convidado para de Noronha? Eu estava preso no confinamento. Acho que só por isso. Para finalizar o nosso papo, meu irmão, eu queria que você sugerisse para a gente alguma obra de arte. Neste tempo de isolamento, eu quero que você sugira alguma coisa que você acha que nos encaixe. Algum livro, alguma música, algum álbum, algum filme, série, novela, o que você quiser. Vou fazer um merchan. Meu livro, O Pequeno Príncipe Preto, Pela Nova Fronteira, é um livro para crianças de 0 a 120 anos, para crianças negras e não negras. Rodrigo, muito
mas muito obrigado, meu irmão. Muito mesmo. Por esta Eu que aula, agradeço. por este papo gostoso. Eu acho que você consegue equilibrar bem o papo cabeça do papo leve. Eu acho que, embora tudo que te cerca tenha um viés absolutamente pesado, ainda assim você consegue trazer uma leveza que eu acho que talvez, através dela, é por onde você mais acessa as pessoas. Muito, muito obrigado por você ter topado conversar comigo. Obrigado, 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 obrigado mesmo. Eu sou tímido, fico com vergonha. Foi incrível. Obrigado, hein? Obrigado, viu? Valeu. Beijão para você. Obrigado, Rodrigo. Beijo. Beijo, tchau, tchau.